Sente-se, por favor. Coraline é um filme raro que mistura charme e um toque assustador. Com personagens sombrios, hoje vamos classificá-los do bem ao mal. Começamos pelo nível dos bons. Esses personagens são os mais virtuosos dos apartamentos do Palácio Rosa em Ashland, Oregon. Em primeiro lugar está um membro de outro mundo, o outro Ipabi. A outra mãe o criou para ser o par ideal de Coraline e atraí-la a permanecer para sempre no outro mundo. Porém, ao criar o namorado ideal, ele passou a amar e valorizar Coraline acima de tudo, até da própria segurança. Ao ver sua amada Coraline presa e sabendo qual seria o destino dela se permanecesse ali por mais tempo, ele a ajuda de bom grado a escapar para o mundo real. Por isso, ele sabe que está praticamente morto, pois a outra mãe vai matá-lo e não pode fugir para o mundo real. Suas roupas são usadas como bandeira na vez seguinte para provocar Coraline no jogo cronometrado. Esse nível de sacrifício por alguém que você foi feito para amar definitivamente merece a medalha da luxúria, mas da maneira mais gentil possível. Não desmerecendo outros feitos heróicos, mas ajudar alguém a fugir sabendo que vai morrer por amor não pode ser ignorado. Descanse em paz, outro Igby, ou melhor, em pedaços. Foi cedo demais? Me desculpe. A ganhadora da prata entre os vivos é Dona Lovat, personagem original do filme, junto com seu neto. Como dona dos apartamentos do Palácio Rosa, ela passou anos cuidando do local e evitando que crianças fossem alojadas ali. Durante quase todo o filme, conhecemos ela apenas pelo Igby, que conta que ela acreditava que sua irmã foi levada para outro mundo e roubada. No filme, ela estava certa. Após perder a irmã, fez de tudo para impedir a Beldon, separando os apartamentos do Palácio Rosa e evitando que crianças entrassem para não alimentá-la. O único problema é que ela acidentalmente permitiu que Coraline se mudasse, mas graças aos esforços de Coraline, a Beldon acabou finalmente morrendo, e agora a alma da irmã dela está finalmente em paz. E assim, ela também está em paz. Dona Lovat só fica abaixo do outro Ibi porque não morreu pela Coraline. Ela não ficou em primeiro porque alguém precisava ser o segundo, e apesar das tentativas, não ajudou Coraline pessoalmente, ao contrário do neto. Ela fez o possível para evitar que outros sofressem como ela. A medalha de bronze do bem é do outro cara do bem, o outro pai. Ele é apresentado primeiro como o número 2 da outra mãe. Ele aparentemente quer que Coraline fique com eles no outro mundo, mas ele é na maior parte do tempo passivo. Ele canta sobre sua amiga Coraline. Repare na letra, que diz que ela é uma boneca, uma gracinha aos olhos dos outros, e que é o piano que o controla. Ele tenta fazer ela ir embora sem falar diretamente. Isso fica ainda mais evidente porque a outra mãe está no controle da situação quando Coraline tenta fugir do outro mundo. Fica claro que ele realmente ama a Coraline, mas não pode se rebelar sem morrer. Mesmo possuído pela outra mãe para atacar Coraline, o outro pai pede desculpas e entrega o primeiro olho das crianças fantasmas antes de cair no lago, mesmo sabendo que vai morrer. No começo, ele tinha medo demais da outra mãe para salvar Coraline, mas seu sacrifício ainda merece reconhecimento e um lugar de destaque. O gato livre para ir e vir é conhecido como o gato do Wilkby. Ele frequentemente observa e cuida da Coraline, especialmente quando ela se envolve mais com o outro mundo. No outro mundo, ele consegue falar com a Coraline e avisá-la sobre os perigos que existem lá. Afinal, eu sou só um grande medroso mesmo. Claro, ele pode ser atrevido, mas ele sempre está lá para ajudar a guiar a Coraline, mesmo quando ela está voltando lá para salvar os pais dela e as crianças fantasmas. Ele afirma ter habilidades e sentidos superiores aos da Coraline, e ao encontrar os pais dela no globo de neve e capturar o rato com o último olho das crianças fantasmas, comprova o que diz. Ele ainda merece a medalha do orgulho, mas ao menos cumpre o que promete. Ele pode se irritar com ela por tê-lo lançado a outra mãe, mas sinceramente não dá para culpá-lo. Ainda assim, ele não só perdoou a Coraline, como também conseguiu ajudar o IB a chegar até ela para impedir que a mão a arrastasse de volta para o outro mundo. No geral, ele é um gatinho sarcástico que, apesar de tudo, quer o seu bem. Para o próximo morador dos apartamentos, temos o incrível Sergei Alexander Bobinski. Sr. Bobo, ex-artista de circo, é considerado o velho maluco do andar de cima, por isso as expectativas sobre ele já são um pouco baixas. A pele dele é azul, porque segundo ele fica comendo beterrabas. Apesar de tudo, ele é legal, avisa Coraline sobre o outro mundo, transmite as mensagens dos ratos e tenta fortalecê-la oferecendo beterrabas. Cura tem beterraba te deixa forte. Além disso, repare naquela medalha que ele está usando. Não é uma medalha comum. Ela é dada para as pessoas que participaram da campanha de limpeza da usina nuclear de Chernobyl. Então é isso, ele é realmente legal, mesmo sempre pulando com seus exercícios. Por fim, temos a estrela principal do filme, Caroline. Ah, desculpe, queremos dizer Coraline Jones. Curiosidade, o nome original seria Caroline, mas Neil Gaiman, por engano, escreveu Coraline. Que coincidência. Essa garota acabou de se mudar para os apartamentos Pink Palak e está tendo uma experiência ruim. Ignorada pelos pais e sozinha, tornou-se alvo perfeito para a Beldam.
Inicialmente atraída pelo outro mundo, ao perceber a verdadeira natureza da Beldan, ela decide salvar seus pais e as almas presas, libertando-os e derrotando a Beldan de uma vez. Nós realmente consideramos colocá-la um pouco mais acima, e entendemos ela estar irritada e agitada com todos ao seu redor, já que perdeu seus amigos durante a mudança e seus pais basicamente só a ignoram. Sim, o fato de ela ser indiferente com os outros, chamar o Tipaibê de por que você nasceu e sua raiva pelo mundo real, já que os pais não ajudam ou se importam, prejudicou um pouco sua medalha da ira. E ela simplesmente deixar o gato à mercê da outra mãe não ajudou em nada. É verdade que ela se sentiu extremamente culpada por isso e pediu desculpas, mas da próxima vez seria bom avisar o que estava fazendo. Ela ainda é uma boa garota. Ela só estava passando por um momento muito estressante. Logo depois dela, temos Iborn I Beloved. Nós somos apresentados a ele pela primeira vez parecendo que está em uma missão de espionagem, e tem uma fascinação por aquelas lesmas banana estranhas e qualquer coisa morta que o gato traz para ele. Para dar o devido crédito, ele pode ser genuinamente amigável com Coraline, criando um vínculo com ela durante a caçada por lesmas banana. Porém, precisamos descontar pontos dele por sair correndo e chamar Coraline de estranha ao perceber que ela foi para o outro mundo e que sua avó estava certa. Para ser justo, ele voltou para destruir a mão quando ela tentou levar Coraline de volta para o outro mundo, então se redime um pouco. Ele é apenas um garoto mais excêntrico que a Coraline ao lidar com os outros, e suas habilidades sociais precisam melhorar. Depois temos o Circo dos Camundongo, se conseguirmos vê-los. Esses roedores furtivos participam do show do Sr. Bobo, mas nunca conseguimos vê-los, pois estão sempre fora de cena. No entanto, eles não só existem, como também estão lutando contra os ratos por conta própria, até mesmo deixando uma mensagem para a Coraline, pedindo para ela fechar a porta para aquele outro mundo maldito. Não passe pela portinha. Eles prometem um show de agradecimento após Coraline derrotar a Beldan. Então parecem legais, se existirem. Sério, pessoal, não podiam aparecer ao menos uma vez? Pelo menos não precisamos nos preocupar em dar medalhas para eles. No fim, de um grupo que nunca vemos para outro que só aparece na segunda metade, temos as crianças fantasmas. Primeiro, ao conversar com a Coraline na sala dos espelhos, percebem que ela é mais uma vítima da Beldam. As três crianças concordam em ter os olhos costurados com botões e suas vidas são consumidas pela Beldam. Após seus erros e prisão, eles veem Coraline como última chance e pedem sua ajuda para se libertar. Embora pareçam monstros por terem morrido e ficado presos no outro mundo, só buscam descanso. Eles não conseguiram ajudar Coraline, mas alertaram que ela devia se livrar da chave para afastar a Beldum do mundo real. Coraline, você corre grande perigo. Não é muito, mas eles morreram, então não dá para dizer que só querem paz. Como avisaram a Coraline antes de realmente seguirem em frente, merecem estar deste lado. Depois temos a Terrária Cinzenta. Esses personagens não são exatamente maus, mas têm peculiaridades que os impedem de serem heróis de fato. Para os dois primeiros personagens dessa sessão, temos a senhorita April Spink e a senhorita Miriam Forcible. Segundo Neil Gaiman, as duas são amantes lésbicas, então bom pra elas. Para dar o devido crédito, estando na área cinzenta, sim, elas são gentis e acolhedoras com Coraline, mesmo que ainda ajam de forma excêntrica e discutam entre si. Falando em atuar, era exatamente isso que elas faziam. Dançarinas burlescas aposentadas agora relaxam, cuidando de seus cachorros. Mesmo com a idade e excentricidades, seguem respeitando e cuidando de Coraline. Elas avisam sobre a porta e dão uma pedra para ela achar os olhos dos fantasmas. No, they're good for lost thing. Não vamos colocar essas duas na área boa por quantas vezes empalharam seus cachorros. Eles tentam respeitá-los, mas ao ver os cachorros doentes preferem vesti-los de anjo em vez de ajudar de verdade, então perdem pontos por isso. Nosso próximo duo são os pais da Coraline, Charlie e Mel Jones. Além do Charlie nos dar o melhor meme de homem no computador, eles escrevem para jardineiros, com os dois se mudando para os apartamentos do Palácio Rosa. Com a mudança e o prazo próximo, ambos priorizam o trabalho e não dão atenção a Coraline. Agora é justo, eles realmente precisam de dinheiro para terminar o trabalho, mas ainda assim, parece que eles veem a Coraline como algo secundário na maior parte do tempo. Sim, Coraline é um pouco mimada, mas tratá-la com indiferença, a ponto de até a descoberta de uma porta secreta render só irritação, não ajuda em nada. Diríamos que Charlie é melhor nisso, mais tranquilizador que indiferente, ao contrário de Mel, que costuma ignorar a filha, mas ele ainda tem alguns problemas. Por isso, ambos merecem a medalha do Centro da Preguiça, não por evitarem trabalho, mas por ignorarem Coraline até o fim. Ainda assim, é preciso reconhecer o mérito. Ao terminarem o trabalho, percebem que ficaram muito tempo longe da Coraline e querem compensar isso. Apesar de terem perdido as memórias após o sequestro pela Beldum, eles passaram a respeitar a Coraline, então não são maus. Mas pessoal, são dois de vocês. Um de vocês pode trabalhar enquanto o outro fica com a Coraline por 1 hora? Não é ciência espacial, é jardinagem. Escapando por pouco da categoria de maus a malignos, temos o outro Mr. Bobo. É um caso controverso, pois ele ainda tenta manter Coraline no outro mundo, mas não pode ser considerado totalmente maligno. Stay, vida.
Ele ainda tenta manter Coraline no outro mundo, mas parece mais em conflito do que os outros. Ele não ajuda e só tenta entreter e distrair Coraline no outro mundo. Parece genuinamente confuso sobre por que ela quer ir embora, então não é um cara bom. You don't get it, do you? Eu não entendo. Sendo criado pela Beldon apenas para entreter a Coraline, ele não tem nenhum senso de moralidade como o outro pai ou o outro IB. Então ele realmente fica sem palavras sobre o que está acontecendo. E sim, o momento em que ele aceita ser só um monte de ratos é bem preocupante. Com mais tempo, talvez ele mudasse e crescesse, mas como está, é mais trágico do que mal. Por fim, temos 3 nomes na categoria de maus a malignos. Essas feras do outro mundo fazem daquele lugar um pesadelo do qual é difícil escapar. Para o bronze, ratos são eles. Enquanto a outra mãe é a rata gigante que dita as regras, esses ratos ainda servem e ajudam, auxiliando a Coraline a atravessar a porta. Eles também são aqueles que aparentemente estavam no controle do outro Mr. Bobo, saindo de dentro dele no final, enquanto Coraline fica cada vez mais perto de escapar. Como foram eles que permitiram que Coraline encontrasse o caminho aberto, acabam sendo desagradáveis, ainda mais por serem os trabalhadores da outra mãe. Como os ratos parecem estar em conflito com os camundongos do circo, realmente merecem um lugar aqui. As 2 medalhistas de prata são a outra Spink e a outra Forcible. Comparadas às do outro lado da outra residência, essas 2 não têm desculpa para seu comportamento. Diferente do outro pai que precisou ser possuído para tentar machucar a Coraline, e do outro bobo que nem sabia por que a Coraline queria ir embora em primeiro lugar, a outra Spink e a outra Forcible sabem muito bem que a Coraline quer abandonar o outro mundo de vez e pegar o olho para escapar, e elas não querem que ela consiga. Elas são mais tipicamente antagonistas da Coraline do que os outros, que eram mais hesitantes e dispostos a ajudá-la. Mesmo juntas como um monstro de doces, continuam sendo algumas das ameaças mais ativas contra Coraline e justificam estar tão baixo no ranking. Mas antes, este vídeo é patrocinado pelas assinaturas do Wicked Binge. Você pode ter acesso antecipado aos nossos vídeos antes de todo mundo, além de usar emojis exclusivos para membros e distintivos de fidelidade ao apoiar o canal com uma assinatura. E surpresa, a outra mãe, ou Beldan, ganha o ouro em maldade. Não é a Shadow Siren transfóbica do remake de Paper Mario, a porta milenar, mas chega perto. A sereia sinistra faz bonecos das crianças dos apartamentos Pink Palace para espioná-las, explorar suas inseguranças e atraí-las ao outro mundo, onde quer mantê-las para sempre e devorar suas almas. Sim, ela se alimenta de almas de crianças, o que a torna facilmente uma grande pecadora da gula, e ainda mais desprezível. Ela tenta enganar crianças com jogos para tirar suas vidas, abusa de trabalhadores para obter almas, e quando Coraline vai embora, sequestra seus pais para forçá-la a voltar. Mesmo após Coraline resgatar seus pais e libertar as crianças fantasmas, a Beldão ainda tenta forçá-la a retornar ao outro mundo com sua mão decepada. Mesmo precisando disso para sobreviver, ela sente muito prazer. E independentemente de suas intenções, a outra mãe é a personagem mais vil daqui. Ela entregou um filme visualmente impressionante que supera limites do stop motion, mas ainda assim, credo.